Então, tá aí, né? O nome do nosso plano é Plano DPU 2040, né, com um horizonte temporal extenso, planejar, defender. Então, nem todo mundo conhece, né, a Defensoria Pública da União. Eu estou atuando na instituição já tem 5 anos, e às vezes eu me deparo com pessoas, né, eu trabalho na DPU. O que é a DPU? Né? Então, aqui estou tendo a oportunidade de falar um pouquinho sobre essa linda instituição. Né? Eu digo linda pela causa dela. Né? Então, a Lei Complementar 80, né, traz o que a Constituição Federal já traz, né, prevê que a Defensoria Pública da União, ela tem a competência de orientação jurídica, promoção dos direitos humanos e defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados. Né? E que necessitados são esses? Aí a Constituição Federal traz. Aos que comprovarem insuficiência de recursos. Né? E quem são esses insuficientes, né, de recursos? A resolução interna na DPU do nosso Conselho diz que toda família com renda até R$2.000 é insuficiente. Né? Então, a gente atende a esse público. E a Emenda Constitucional 74 dá autonomia funcional e administrativa da DPU, ou seja, ela não é vinculada a nenhum poder, assim como o Ministério Público. Por favor. Sim, então, resumindo, né, nossa missão e visão. Missão: democratizar o acesso à justiça e defender os direitos dos necessitados de forma integral e gratuita para promover a dignidade da pessoa humana. E a nossa visão é consolidar-se. Consolidar-se, sim, porque ela já é, né, essa instituição eficiente na defesa dos direitos dos necessitados, onde quer que se encontre, firmando-se como instrumento efetivo de transformação social, priorizando a atuação extrajudicial. Então, o que a gente precisa, né? Porque visão é futuro, né? Então, aqui a gente precisa, só contando um pouquinho, onde quer que se encontrem. Hoje a DPU, né, ela não atua em todo o país, eu vou explicar mais um pouquinho, e essa questão da atuação extrajudicial. É a nossa estratégia hoje, né? Então a gente precisa avançar um pouco mais nisso. Eu vou explicar um pouco mais. Sim, as nossas temáticas de atuação é saúde, educação, moradia, aposentadorias, benefícios, auxílios sociais, assistência jurídica internacional, militares, crimes federais e direitos humanos. Mais um pouquinho. Bom, e qual é a estrutura da DPU? Né? Estou contextualizando tudo isso para vocês verem os desafios, né, que a instituição enfrenta. A DPU ela é formada pela Administração Superior, né? Estamos aqui em Brasília, a Defensoria Geral, que presta o apoio, né, a parte do apoio, Conselho e Corregedoria, só que a gente tem 70 órgãos de atuação operando em todo o país, mais 681 órgãos de execução, que são os defensores públicos federais. Esse mapa aí do Brasil, a parte verde escura é onde está instalada uma unidade. E a parte verde clara é onde a DPU alcança, ou seja, não é só aquele município onde ela está, mas também alguns municípios próximos. Então, hoje nós temos a DPU em 70 localidades, só que a gente alcança 1.800 e poucos municípios. Sendo que a nossa população-alvo é de aproximadamente 75 milhões. E de onde sai esses 75 milhões? A renda, né? Até R$2.000, conforme eu falei anteriormente. Então, veja, considerando que a gente não consegue estar em todas as localidades, porque a Constituição Federal prevê, né, que a gente precisa estar em todas as unidades jurisdicionais, e a gente não consegue chegar até lá. Então, com isso, a gente só alcança 56% da nossa população-alvo. Então, aí a gente já vê o desafio que a gente enfrenta. E por que a gente não está em todo o país? Né? Quer dizer, ao mesmo tempo que a Emenda Constitucional 80, né, prevê que a gente precisa estar em todas as unidades jurisdicionais, quando a gente estava, né, com um plano de interiorização para a gente se instalar em todo o Brasil, veio a emenda do teto de gastos. Congelou o orçamento, então uma confrontou contra a outra, então a gente não consegue se expandir mais. Então a gente precisa se reinventar agora. Esse é o desafio.
Então, ali a gente consegue perceber o déficit de defensores, né, esse gráfico abaixo, 46% é o déficit de defensores que a gente enfrenta na instituição, né, a quantidade ideal perto da atual. E aqui a nossa força de trabalho, né? Então, ali a partezinha roxa do gráfico mostra que 57% é formada de estagiários, né? Apenas 15% de defensores, 17% de servidores requisitados, né? Porque a ADPU ela não tem quadro próprio de apoio, sendo que esses servidores, a partezinha verde, apenas 11%, né, são de PGPEs redistribuídos para a DPU, quer dizer, do Poder Executivo redistribuídos para a DPU. Então, aí está posta, né, a nossa carência. E, por fim, a DPU frente aos outros órgãos do sistema de justiça, né, porque a DPU é um dos órgãos do sistema de justiça. Aqui eu só trouxe um comparativo também para vocês sentirem um pouco o nosso drama, né? O primeiro gráfico, ele traz a quantidade de membros, né? A primeira barrinha lá mais alta são os magistrados, depois vem os membros da AGU, com 5.000 e pouco, depois do Ministério Público, com 1.100 e pouco, e os membros da Defensoria Pública da União, com 681. Né? Então, se a gente espera, né, que em toda localidade tem um juiz para julgar, um promotor para acusar, a gente precisa de defensores para defender. Né? Só que a gente ainda está distante dessa realidade, do ideal, né? E aqui a execução orçamentária, né? Eu não sei qual é o pior gráfico, mas está ali, né? A Defensoria Pública da União tem, em 2021, um orçamento um pouquinho mais de 600 milhões, é o orçamento total da União para alcançar as 70 unidades no Brasil. O vermelhinho é da AGU, o verdinho é do Ministério Público e o roxinho é da Justiça Federal, só da Justiça Federal. Pronto. Então é isso, gente. Esse é o nosso contexto, né? O contexto institucional da DPU, com muitos desafios a serem enfrentados, né? E como que começou toda essa questão do planejamento estratégico com base em cenários prospectivos na DPU? Em 2018, chegou um novo defensor-geral, né, o dirigente máximo, e ele me chamou. Eu sou chefe da ASPLAN, né, que é a assessoria de planejamento e estratégia do órgão, e ele disse assim: Vanessa, eu queria sua ajuda. Eu tenho a sensação que a gente só está apagando incêndio. Para onde a gente vai? Onde que a gente quer chegar? Pronto, né? E veio aquela luzinha nos meus olhos, né? Eu estava praticamente recém-chegada da Presidência da República, né? Trabalhei com a Elaine lá, conforme ela falou, e a gente com essa questão de cenários prospectivos na veia ali, né? Eu falei, caramba, olha só que oportunidade bacana que eu estou tendo, né? E aí eu fui e apresentei a ele, e ele disse, mas esse negócio dá certo? Me explica um pouquinho mais sobre isso. Eu passei um longo tempo, né, conversando com ele sobre isso, e ele ficou encantado, né? E ele disse assim, Vanessa, faz isso. Eu quero isso. Né? A instituição precisa disso. A DPU é uma instituição muito jovem, né? Então a gente precisa traçar rumos mais do que nunca. Então, assim, ele comprou mesmo aquela causa, porque de fato ele viu que a instituição não era nem ele, né? A instituição estava perdida ali em meio a tantos desafios, a tantos problemas, né, deficiências. Bom, então, né, naquela ocasião, eu expliquei para ele que a gente teria metas de longo prazo, falei que o processo precisaria ser amplamente participativo, né, para ter legitimidade, que envolvesse tanto a administração superior quanto as unidades e os defensores, né? Assim como a sociedade também. Então, qual foi o primeiro passo que a ASPLAN fez? Eu vou falar aqui ASPLAN porque é a área que eu estava à frente que conduziu todo esse processo, né? Mas a gente sabe que a ASPLAN não faz nada sozinha, né? Precisou do gabinete, precisou de todas as áreas ali participando do processo. Então, a gente criou esse espaço na intranet, né, para ampla divulgação. Isso foi muito importante desde o início. O que acontece? É muita informação, é muita coisa que a gente passa, e se a gente não faz isso desde o início, a gente vai se perdendo com tanta coisa que a gente vai passando ao longo de todo o processo, né, para poder, no final de tudo, a gente chegar no nosso objetivo final, que é o plano estratégico constituído. Bom, então aí a gente fez várias chamadas, né? A gente fez um vídeo de convocação, né? A gente chegou lá para o defensor-geral, né, junto com a ASCOM, com a nossa ASCOM, doutor, a gente quer aqui gravar um vídeo, né, para você fazer o chamamento, né, para as pessoas participarem. Ele,
Ah, é? Não, tá, vamos lá, né? E ele já estava com aquele discurso tão claro na mente dele, né? Achei aquilo fantástico, ou seja, ele entendeu mesmo a essência da coisa. Bom, e aí foram 12 workshops, né? A gente contratou, né, uma empresa de consultoria para nos ajudar, né? Santo de Casa não faz milagre, né? E essa empresa de consultoria ajudou a gente, né? E foram 12 workshops ao todo, sendo de 24 horas cada um. Então foi bem intenso, foi bem denso, foi bem produtivo, né? Então aí eu só trouxe aí alguns exemplos, né, do que a gente foi publicado ao longo do período. Bom, essa aqui foi uma das notícias que a gente publicou na época. Ó, essa daí, por exemplo, é de 30 de outubro de 2018. Né? Assim, eu coloquei alguns destaques aí pelo seguinte. Naquela ocasião ainda não tinha pandemia, né? Mas está lá, ó, presencialmente e à distância por videoconferência. Né? Então, a gente queria que todo mundo participasse. Então, para que todo o Brasil estivesse participando, né? Porque senão as pessoas lá do norte, né, lá do sul, iam dizer, isso aí é coisa de Brasília. Né? Não, vocês podem participar, né? Estamos aqui disponibilizando pela videoconferência. E aí, eu vou ler aqui para vocês o que foi que o defensor público, né, geral, falou, né, quando o jornalista chegou para ele e falou, a gente está fazendo uma matéria e eu queria que você falasse um pouco para a gente colocar lá. E aí ele disse o seguinte: construir o futuro da instituição é uma tarefa que deve ser feita coletivamente por todos. Por isso, reitero o meu pedido de engajamento das chefias das unidades, dos defensores, das chefias dos setores, dos servidores e dos colaboradores na participação e na construção deste planejamento estratégico, bem como agradecer a participação que já foi realizada para que nós juntos possamos projetar um cenário até 2040, que nos dê um caminho a seguir e nos permita ter maior segurança na tomada das decisões a serem consideradas como fatores sociais que podem acontecer até lá. Então, assim, isso vindo de um defensor é algo muito belo, né? Porque o mundo deles é jurídico. Né, eles estão ali envolvidos, né, com aquele processo, né, estão envolvidos com o cidadão, com o necessitado, com a população vulnerável, mas ele entendeu, né, o significado disso. E mais à frente ele disse assim, porque a construção de cenários prospectivos é importante. Por quê? Né? Porque com a autonomia da DPU, a instituição passa a ter uma postura menos reativa e torna-se mais proativa, e neste caso é importante enxergar qual é o cenário que está por vir. Né? Então, para mim, aquilo ali eu fiz, uau, legal, né? Muito bom, né? Então, assim, ele como defensor também pôde contagiar outros defensores nesse processo. Bom, aqui eu trouxe esse quadro só para vocês verem aí o quanto que a gente conseguiu, né, angariar de participações no processo. Aquele primeiro número lá foram só a quantidade de usuários inseridos no sistema, né? Porque o método que a gente adotou tinha um sistema, né? Isso foi muito, muito positivo, né? Pela questão da automatização, que tudo facilita, e também pela questão de, né, oportunizar que todas as pessoas do país pudessem participar. Bom, mas olha ali, aquele número de 1.238 foram as medidas, né, que são as propostas de melhorias, né, feitas diante do diagnóstico que foi feito, inseridas no sistema por todo mundo, né, que participou do processo. Então, gente, é coisa pra caramba, né? 1.238 medidas, né? E a quantidade de participantes, ó, presencialmente 81 e por videoconferência 69, né? Então, ao todo, dão 150 pessoas que atuaram, assim, com afinco. Então, a gente achou que foi um sucesso muito importante no sentido de ter sido bem participativo. Aí, sim, falando um pouquinho da pesquisa Delphi, né? Então, a gente conseguiu todos esses atores aí, né, participando. E, assim, um pouquinho mais lá na frente, eu vou falar, assim, do esforço, né, da Asplan nesse processo da pesquisa Delphi. Porque, assim, a gente dispara, né? E aí, se a gente deixa para ver, né, quem respondeu já no último dia, né, e aí complica, né? Hoje em dia é tudo muito corrido, as pessoas não têm tempo, as pessoas, às vezes, olham o e-mail, não conseguem acessar. Então, a gente fez um trabalho de formiguinha, porque a gente identificou as principais instituições que tinham interface com a gente e a gente fez aquele contato, né? Então, veja, a minha equipe, né, da Asplan era eu e mais 2 pessoas, né? Então, nós somos 3. Éramos 3, né? Essas 2 pessoas, inclusive, que estavam comigo lá, já não estão mais. Agora é a Aline que está aqui comigo, né, Aline? Está aqui, né? Muito obrigada por ter me dado essa força de vir aí.
Mas, enfim, para vocês verem, com uma equipe tão enxuta, né, a gente conseguiu, né, ligar para aqueles atores mais importantes e sensibilizar, olha, a gente está pedindo a ajuda de vocês, né? E também eu fiz contato com alguns defensores que tinham interface, né, com esses tribunais. Doutor, você poderia, né, entrar em contato com alguém lá para poder participar? E assim a gente foi fazendo e acabamos conseguindo, né, o número necessário de pesquisas respondidas. Pronto, e aí a gente finalmente gerou os nossos cenários, né? Isso aí já é o resultado, né? Eu vou passar aqui rapidamente, porque assim, cada um desse evento de futuro que foi elencado, né, como sendo primordial para nós, tem um significado muito importante para a DPU. Né? Então, por exemplo, maior ocorrência de desastres naturais, né? A DPU atua em Mariana, né, em Brumadinho. Então, só para exemplificar aqui para vocês. Redução do índice de vulnerabilidade social, né, que é a razão de ser, né, da instituição. Crescimento da quantidade de processos judiciais. Né? E aí, como que a DPU vai fazer frente a todo esse crescimento? Vai crescer, não vai crescer? A DPU está preparada para isso? Intensificação de fluxos migratórios para o Brasil. Né? Então, a gente tem uma força-tarefa atuando em Pacaraima hoje, né? Então isso tudo, de fato, impacta na atuação da DPU. Manutenção do teto dos gastos, né, por tudo que eu já falei para vocês, o quanto que isso é importante para a DPU, né, porque hoje ela está ali, né, estabilizada, né, em 70 unidades, e isso representa apenas 30% do que ela deveria estar alcançando, né, em termos de unidade instalada. Flexibilidade da gratuidade do SUS, né, porque, de fato, também, né, o forte da DPU, né, além de previdenciário, é saúde também. Alteração do status constitucional da Defensoria Pública da União, quer dizer, hoje ela é autônoma, né, então se debateu, né, vai continuar, não vai, vai, né, então isso foi positivo. Adoção do regime de teletrabalho, a gente discutiu isso antes da pandemia, então a pandemia fez isso aqui, nesse evento. Né? Então, se antes a gente estava ali patinando, pronto, hoje a gente conseguiu, né, a gente está posso dizer que a gente está no nível bom, né, com a regulamentação, né, das pessoas trabalhando em teletrabalho, no modelo híbrido. Então, a gente conseguiu atuar bem nisso daí na pandemia. O 9 ali, né, a penúltima evolução da aplicação da inteligência artificial pelos operadores de direito. Essa questão da inteligência artificial é o foco hoje, né? Porque hoje o defensor ele trata um processo de assistência jurídica no nosso sistema principal, sistema finalístico. Como fazer, né, para que ele tenha ganho de produtividade? Precisa de inteligência artificial. Se a gente não consegue aumentar a quantidade de defensores, então vamos pensar aí, vamos inovar, né? Como que a gente vai fazer isso? E a privatização do serviço essencial à justiça de assistência jurídica integral e gratuita. Isso vai ocorrer? Sim, não vai. Então tá, não ocorre, no cenário mais provável, não no ideal, tendência, pronto. Então, isso daí é uma oportunidade para nós. Enfim, né, isso aqui é só para vocês verem como é que ficou o nosso final, né, nosso finalmente. E aqui sim, a gente finalmente formou a nossa linha de ação estratégica de longo prazo baseado, né, nos eventos de futuro. Então, como é que ficou? Aqui, resumindo, né, gente? Investir em tecnologia. A gente não consegue, não tem orçamento, não consegue expandir. Bom, tecnologia. Especialmente inteligência artificial, com foco na eficiência nos processos de trabalho, objetivando a efetividade das políticas públicas conduzidas pela DPU, sobretudo no que tange à redução do índice de vulnerabilidade social e a defesa institucional. Então, a gente tem indicador para estudo, né? E a gente tem monitorado tudo isso até hoje. Esse é o nosso cenário-alvo. Bom, então, os defensores, né, posteriores, que chega a dizer para onde a gente está indo, essa é a nossa linha de ação estratégica. Qual é a nossa estratégia? Está aqui. Então, hoje a gente sabe onde a gente quer chegar no futuro. Pronto, esse aí é o nosso mapa estratégico, todos os nossos objetivos, aqui só para ilustrar, né? Não vou passar, pode passar. Formalização do plano estratégico. Né? Então, foram definidas 114 iniciativas estratégicas de todas aquelas 1.000 e poucas medidas. Né? A gente precisou integrar tudo, né? Deu um trabalho danado. Pronto, conseguimos consolidar. Então, isso tudo foi priorizado pelo corpo técnico. Como? Né? O defensor geral, ele escolheu pesos para alguns critérios, como custo, ganho institucional, impacto social e iniciativas em execução.
Temos iniciativas em execução? Vamos colocar um peso, então, porque, de fato, a gente não vai parar, né, no meio do caminho. Qual é o ganho institucional daquela iniciativa? Critério de custo, é um custo muito alto para a instituição? Não é? E qual é o impacto social? Essa iniciativa ela vai trazer um alto impacto ou um impacto mais baixo? Então, isso tudo a gente ponderou e a gente conseguiu definir essas 114 iniciativas estratégicas. Então, hoje, o que a gente tem? A gente tem um portfólio. Né? Então, a gente tem uma cesta de iniciativas em que qualquer autoridade, né, qualquer dirigente máximo que chegue, como aconteceu no último agora, a gente já teve troca de gestão desde esse último plano, chegou para a Expo e perguntou: o que a gente tem aí? Né? Então, a gente tem todas essas iniciativas para pôr em execução. Então, aí ele escolhe, ele prioriza para a gestão dele, quer dizer, o nosso plano, ele é um plano de Estado, né, de mais longo prazo, né, Estado, né, vamos dizer assim. E o nosso rumo, ele continua, né, o nosso alvo está posto, está lá na frente. Agora, vamos executar essas medidas para a gente conseguir chegar lá. Então, a primeira gestão escolheu 32 iniciativas estratégicas, muitas delas estão sendo concluídas agora, em 2022. E também a gente formou esse comitê de governança estratégica, que foi importantíssimo para tudo isso daí e para se criar uma cultura institucional. Né? Então, esse comitê ele é formado por defensores, representantes de todas as regiões do Brasil, tanto de cidades de capital quanto de interior. Né? Então, isso acaba trazendo legitimidade, transparência para o processo e também participação ainda nessa fase de execução. Né? Porque, às vezes, a gente precisa mudar de rota, então a gente tem como ouvir esses defensores para ver, né? O norte está sendo alcançado da mesma forma que o sul. E isso tudo a gente faz através das reuniões de análise estratégica, né? Das RAIs. Né? Então, a gente não deixa a peteca cair. É difícil. Né? Porque são muitas agendas envolvidas, envolve a agenda do defensor-geral, de todos os chefes, né, os secretários da DPGU e mais os defensores das unidades. Mas a gente continua firme, né, porque entendeu-se a relevância e o significado disso tudo. Mais um. Pronto, gente, caminhando para o final, o que eu pensei? Né? Eu falei, poxa, eu vou colocar um slide dos nossos pontos fortes, assim, o que eu considerei como sendo importante durante todo esse meu processo, né, de experiência que eu vivi na DPU, em poucos termos, assim, né, para poder compartilhar com vocês. Bom, já falei, né, antes de tudo, patrocínio dirigente máximo, né, tudo veio dele, né, ele pediu, né, queremos sair desse lugar, né, queremos avançar. Então, importantíssima. A consultoria externa, ela foi muito importante. Essa parte da consultoria externa, a gente teve também que vencer, né, um ponto interno. Naquela ocasião, o controle interno me procurou e disse assim: Vanessa, ó, tá caro isso aí. Esse negócio de longo prazo, você acha que rola? Será que é isso mesmo? Você tem certeza disso? Aí eu falei: ai, meu Deus do céu, o controle interno precisa entender, né, a importância disso, assim como o defensor-geral entendeu. Então, marquei uma reunião. Né, chamei toda a equipe do controle interno e chamei o consultor. Né? Então, nós sentamos e o consultor explicou tudinho, saiu todo mundo de lá deslumbrado. Gente, é disso que a DPU precisa. Né? Porque, assim, é um alto investimento que se faz lá, mas depois, pronto. Né? Há um descanso, vamos dizer assim, né, financeiro para a instituição em relação a isso. O que eu vejo alguns colegas de outros órgãos a cada 4 anos, né? Vamos voltar, vamos iniciar o plano estratégico, né? Fazer de novo o planejamento estratégico. A gente não. Então, o que a gente está fazendo agora nesse momento, que eu vou falar no próximo slide, é a avaliação. Né? A gente para agora, deu 4 anos, vamos avaliar, vamos ver se a gente está no caminho certo, precisar mudar algum rumo, algum ponto, né, relevante que aconteceu nesse período. Isso sim. Bom, então eu já coloquei ali, né, economia de recursos, por conta disso tudo, né, para a gente não ter que ficar, né, cada 4 anos, não sei, algumas instituições fazem 5 anos, né, já vi 8, né, enfim. Acompanhamento criterioso de todo o processo realizado pela Asplan, né, que é a nossa unidade. Então, assim, gente, quando eu digo criterioso, é criterioso mesmo. Assim, foi um processo difícil para nós da Asplan, mas a gente fez questão de ir documentando tudo. Né? Então, assim, a gente usa o SEI, né, como sistema de processos. Então, assim, tudo o que acontecia, todas as reuniões que a gente fazia, todo o produto, a gente publicava, a gente dava visibilidade. Né? Ao ponto da gente ter feito um relatório
que na época foi difícil para nós. Quando a gente estava no meio do processo, eu falei, vamos fazer um relatório de tudo que a gente já fez aqui? E é incrível como que a gente usa esse relatório, que ficou num formato de livreto, como que era importante, porque a gente esquece. O tempo vai passando, 4 anos passando. Então, assim, como é que eu ia lembrar, né, de todo aquele passo a passo, aquele processo de construção que a gente passou? Está lá nesse livro. Então, a gente teve esse cuidado, né, de estar documentando tudo. Bom, já falei, né, publicação do relatório parcial, ampla divulgação interna, incluindo a criação do vídeo, que eu já comentei também no início, né, por parte do dirigente máximo, sensibilização interna de forma contínua até hoje. Né? Então, assim, quando eu vejo alguma medida sendo posta em prática, que ela não tenha passado pelas planas, eu me lembro. Eu me lembro que isso passou no planejamento. E eu faço questão de fazer o alinhamento. Né? A Aline está aí, né? A gente fazendo aí a avaliação, né? E aí não é fácil, mas a gente precisa ser um radar, né? A nossa área ela precisa ser, ser uma antena parabólica assim, para estar captando tudo o que está acontecendo na instituição. Aproximação com a Ascom, né, desde o início do processo, articulação com especialistas externos, que eu falei, né, para a condução da pesquisa Delphi. Para a condução não, né, para a participação. Pode passar. O Comitê de Governança Estratégica, que eu já comentei, a importância dele, né, no início alguns defensores, o dirigente máximo, né, indaga, e é natural, né, mas é preciso isso? É mesmo preciso? E aí eu explico o que é. E aí eles vão e fazem a primeira RAI. Né? Aí depois da primeira RAI eles entendem a importância e falam, gente, isso é muito bom, né? Para poder dar transparência para o que a gestão está fazendo. Né? E por que a gente está fazendo isso? Porque lá atrás, lá em 2018, foi identificada essa lacuna. Né? A gestão de riscos dos objetivos estratégicos. Né? Isso daí foi um passo importante que a gente iniciou em 2020. A gente precisou fazer isso, quer dizer, todo o objetivo estratégico, a gente fez um plano de tratamento de risco. Já tinha falado ali em cima, né, da realização periódica das RAIs. A automatização do processo, já comentei também. Aqui eu estou apenas dando uma passada, né, gente, as coisas que eu já falei. Então, a gente usa um sistema, né, para poder a gente estar acompanhando tudo isso, e é uma ferramenta muito bacana, porque ali a gente acompanha tudo, né? É o que eu costumo falar com a minha equipe. Eu digo assim, gente, registra no brainstorming, porque a gente passa, né? Então, qualquer pessoa que acessar o sistema, é Brainstorm Web, né? Qualquer pessoa que passar por aqui, vai acessar o Brainstorm Web, vai estar lá, né? Então, é legal porque é uma ferramenta que centraliza tudo ali, né? Centralizou tanto a fase de planejamento estratégico, como a parte de gerenciamento dos projetos, né? Tudo a gente anota lá, e também a parte de gestão de riscos. Aí, gente, eu tive que falar isso, né? A paciência por parte das planas do dirigente máximo para sensibilização. Eu tive um servidor que trabalhou com a gente que disse assim, gente, mas eu já disse isso 1000 vezes para essa pessoa. Eu digo, mas diga 1001. Né? Porque, assim, as áreas não estão acostumadas a lidar com essa temática, e a gente precisa ser sensível, né? Então, a gente está ali para isso. Então, tem que ter perfil, né? De lá para cá, eu consegui construir uma equipe, assim, mais robusta, né, conseguir trazer mais gente e que tenha esse perfil, né, para poder estar tendo paciência de lidar, né, com todos os atores, não só interno, mas também, né, os defensores das outras unidades. Quando eu digo interno, é a gestão principal aqui em Brasília, né, que é a DPGU. Elaboração de BI, né, a gente elaborou um BI com a ajuda da Super Aline, né, gente, eu tenho orgulho, sabe? Depois eu vou passar aqui só para vocês verem, a gente desenvolveu um BI, né, no portal da Transparência e Prestação de Contas para acompanhamento da estratégia, existência de um plano estratégico de Estado que eu já falei, né, não é aquela coisa de estar de tempos em tempos muda, não, né, a gente sabe onde chegar no longo prazo, então vamos perseguir aqui. Desenvolvimento de cultura interna com ações aliadas ao plano estratégico. Essa questão da cultura, assim, eu vejo como sendo um ganho muito bom para a DPU trabalhar com cenários prospectivos. Porque, assim, hoje eu vejo defensores ligando para mim, dizendo assim, Vanessa, a gente está fazendo aqui o nosso plano de ação e a gente quer fazer alinhado ao plano estratégico. Você se reúne com a gente para você estar passando para a gente as coisas? Então, assim, o que é isso? É cultura, as pessoas já entenderam, né, que a gente tem um plano estratégico, quer dizer, eu não vou fazer de qualquer jeito, eu vou fazer alinhado ao plano, porque hoje a gente tem uma estratégia, né? Então, assim, são várias coisas pequenas que a gente vai observando, porque muito embora, né, eu vou falar no próximo slide do desafio,
haja rotatividade de servidores, defensores não, é mais difícil, né? Geralmente o defensor ele passa na carreira e fica. Mas o mundo do defensor é outro, né? O defensor está ali, né? Assistindo, né? O vulnerável, né? A pessoa necessitada. Mas os servidores, eles têm uma rotatividade alta, né? Então, mas ainda assim, a gente consegue ir passando, né? Aquele conhecimento para aqueles que vão entrando, né? A gente tem conseguido fazer isso. As novas ações, projetos do portfólio de iniciativas estratégicas priorizadas a cada nova gestão, é aquilo que eu falei, né, do defensor geral chegar e dizer o que a gente tem aí, né? Então está aqui, a gente tem uma cesta, a gente tem um portfólio e vamos tirar isso aqui, né, da caixinha e vamos executar. E outra vantagem também que a DPU tem são os defensores jovens, né? Então, assim, eu achei legal trazer isso aqui, assim, não que os mais maduros não sejam importantes de forma alguma, mas, assim, eles têm brilho nos olhos, assim, né? Eles estão chegando, eles ficam, como é que é esse negócio aí? Eu quero entender de gerenciamento de projeto, eu quero entender... Então, assim, isso tudo acaba sendo bom para a nossa área, né, enquanto Asplan. É uma instituição jovem, conforme eu já falei, a gente tem um longo caminho aí a seguir, e a equipe da Asplan coesa e resiliente, por conta do que eu já falei, porque precisa ser, gente, né? Quando a gente vai trazer uma pessoa para trabalhar com a gente, tem que gostar de gente, né? Tem que gostar de gente, tem que gostar ali, né, da minúcia, né, das coisas, porque, de fato, a gente não pode deixar a informação escapar. Então, é isso, né? Aqui eu só trouxe para vocês, assim, a carinha rapidamente do BI, né? Então, esse painel de monitoramento das iniciativas, a gente fez por objetivo estratégico, por setor, né, os setores responsáveis pelas iniciativas, e por situação, se foi concluído, se está atrasado. Né? O próximo, esses são dos indicadores, né? E aqui a gente consegue ver, né, que a maioria está excelente, a minoria está insuficiente, enfim, a gente bate o olho e consegue ver. Né? Então, qualquer pessoa na instituição ou fora, porque isso está no portal, entra e vê onde é que a gente precisa melhorar, né, no que a gente está bem. Sim, agora para finalizar, gente, os nossos desafios, né? Hoje o que a gente está fazendo é a avaliação do plano, né? Aí para poder cumprir aí, né, com a última etapa aí do ciclo PDCA, a gente precisa avaliar. 4 anos se passaram, né? E o nosso desafio como Asplan é pessoas para estar fazendo isso, né? A Aline é uma delas, tá vendo? Eu sempre cito a Aline, né? Mas, enfim, é um desafio porque é algo novo. Além de ser novo, é a primeira vez que a gente está fazendo, é muita coisa que a gente fez. Muita coisa ao longo desses 4 anos. Né? Então, assim, na verdade, o que a gente precisa dizer é o seguinte, ó, a gente tem todos esses indicadores, né? Eles mediram isso e a gente alcançou isso. Para tudo, para todas as iniciativas que já passaram. Então, assim, é muita coisa mesmo. Então, a gente está aí nessa reta final de ano, né, para poder construir essa avaliação. E tem também alguns defensores, né, que eu coloquei ali como também, né, como um desafio, que alguns ainda têm dúvida. Sabe? Então, assim, eu já vi alguns defensores com dúvida em relação ao plano estratégico. Né? Então, esse é um outro desafio. A gente precisa estar esclarecendo, a gente ainda continua comunicando o plano, né? Isso aí não para nunca. Alta rotatividade de servidores, que eu já expliquei, né? Isso aqui, de fato, é um desafio para a DPU. Eu acho que é para qualquer órgão, né, gente? Eu acho não, é para qualquer órgão. Né? Mas a DPU é exatamente porque ela depende muito de servidores requisitados. Né? Então, isso acaba sendo muito forte na instituição. Monitoramento do ambiente para acompanhamento dos eventos de futuro, isso daí a gente ainda não está conseguindo fazer, viu, Elane? Isso aqui a gente ainda está, ó, patinando, viu? Mas, enfim, a gente sabe que precisa fazer, né? Monitoramento do plano de tratamento de riscos em torno dos objetivos estratégicos. A gente tem um plano de tratamento, a gente está acompanhando, mas a gente precisa, né, ter mais força nisso. E necessidade de se fazer cada vez mais com menos, que também é um desafio para todos, né? Mas na DPU, em decorrência de toda essa limitação que eu expliquei para vocês, acaba sendo mais significativo. Eu acho que acabou, né? Tem mais uma? Gente, então, essas frases tão simples, né, que a gente conhece, né? Quando chega uma pessoa, fala, mas tem tempo para parar, para planejar, eu venho com essas frasezinhas de efeito, assim, né? Ó, planejar e percorrer o caminho mais rápido para alcançar os nossos resultados. Ou você tem uma estratégia própria, então é a estratégia de alguém. Então, assim,
Essas frases, elas são importantes porque a pessoa que não entende nada, né, nada daquilo ali, quando você começa a falar algumas frases simples, elas vão entendendo, elas vão se sensibilizando, dizendo, e toca, né, e toca. Então, a nossa equipe lá das Plan, a gente tem aos poucos, trabalhando aí com as pessoas e tocando corações. É isso, gente. Obrigada, viu? Estamos à disposição.